Filipenses 4, do 4 ao 7, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito ele possa usar a Tua palavra poderosamente essa tarde para falar aos nossos corações, para desfazer, Senhor Deus, qualquer que seja a angústia, a ansiedade, aquilo que tem roubado de nós, ó Deus, a alegria, o contentamento no Senhor, a paz. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja usando a Tua palavra para isso. Que o Teu Espírito esteja nos capacitando também a ajudar, a abençoar pessoas que têm sofrido por causa da ansiedade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. O verso 6, ele começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu penso que esse versículo, ele basicamente é aquilo que vai unir as ideias do que vem antes e do que vem depois. Por isso eu quero começar por ele. E a pergunta é, o que ele está falando sobre ansiedade aqui? O que ele quer dizer para nós sobre ansiedade? Porque a ansiedade é algo um pouco complexo. Por exemplo, você já parou para pensar que pode existir um tipo positivo, um tipo bom de ansiedade? Como assim? Agora o pastor ficou maluco mesmo, né? Ansiedade positiva, ansiedade boa, que negócio é esse? Bom, se você voltar aqui para Filipenses capítulo 2, versos de 20 a 21, Paulo ele fala de Timóteo como um irmão que é modelo para o rebanho. E olha o que ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Essa palavrinha traduzida na minha Bíblia como cuide dos vossos interesses, essa palavra cuide aqui, ou se preocupe com os vossos interesses, é a mesma palavra que aparece aqui no verso 4 do capítulo 4, quando ele diz, não andeis ansiosos. Mesma palavra grega para ansiosos lá, é a mesma palavra grega para dizer que Timóteo se preocupava, ou cuidava, estava ansioso pelos interesses dos irmãos. Então, aqui, note bem o contraste que Paulo faz, tá? Ele diz, eu não tenho ninguém que seja como Timóteo, que se preocupe com os interesses de vocês, que esteja ansioso pelos interesses de vocês. E aí, no verso 21, ele diz, pois todos eles, se referindo a outras pessoas, eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então aqui, essa ansiedade positiva, essa preocupação aqui boa, positiva que Timóteo tinha, era uma preocupação com o bem dos outros e era uma preocupação que estava conectada com os interesses de Jesus. Então, quando é que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela é boa? Aqui nesse caso, é quando ela está interessada no bem de outras pessoas em conexão com os interesses de Jesus. Não basta só estar interessado no bem dos outros, porque às vezes aquilo que a gente acha que é bom para o outro não é bom para ele de fato, porque está desconectado com os interesses de Jesus. Também um outro texto que a gente poderia dar uma olhada, 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A palavra traduzida aqui por cuidado é a mesma palavra traduzida por ansiedade.
Então aqui ele espera que haja esse cuidado dentro da igreja, essa preocupação dentro da igreja de uns pelos outros, ok? Então tudo isso para mostrar para vocês que nem todo tipo de preocupação, de ansiedade aqui, seria pecaminoso, é benéfico. Há um tipo que é positivo, quando se preocupa com o bem dos outros, e isso está de acordo com a vontade de Jesus, tá? Agora, toda preocupação pessoal, com interesses pessoais, ela seria ansiedade pecaminosa? Eu já vi que uma preocupação com o interesse dos outros, o bem dos outros, em acordo com a vontade de Jesus, ela é uma preocupação legítima. Agora, e quando eu me preocupo com coisas referentes a mim, isso necessariamente é algo pecaminoso? Não. Porque a gente vê aqui na palavra de Deus também, Filipenses capítulo 2, verso 4. Dá uma olhadinha comigo lá. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A ideia aqui, mais uma vez, nós não devemos ficar olhando só para nós. A gente deve olhar para o bem dos outros, o interesse dos outros. Só que isso não exclui o fato de que a gente também tem preocupações legítimas acerca de nós. A ideia é, não andeis aqui preocupados, ou não andeis procurando somente o que é dos interesses de vocês. Sim, há coisas dos interesses de vocês que vocês devem procurar. Mas vocês não podem ficar focados somente em vocês. Vocês têm que olhar para o que é dos outros também. Então há espaço para procurarmos interesses legítimos, estarmos preocupados com coisas legítimas a nosso respeito. Por exemplo, você pode se preocupar com a sua saúde, você pode se preocupar com a sua esposa, você pode se preocupar com os seus filhos, você pode se preocupar com as suas responsabilidades, os seus empregos e tudo mais. Isso é legítimo. O Senhor espera que nós sejamos bons trabalhadores, bons pais, bons maridos, bons crentes, que cuidemos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, todas essas são preocupações legítimas, tá? Então, há um tipo de preocupação, e aqui eu estou usando como sinônimo de ansiedade, que é legítima, que a gente deve, se a gente procurar essas coisas, a gente não vai estar em pecado, não seremos reprovados pelo Senhor. O que seria, então, a preocupação ou ansiedade pecaminosa? Quando é que a minha ansiedade, a minha preocupação, ela é má e ela é proibida? Porque Paulo vai dizer aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que tipo de ansiedade é essa? Tá? A ansiedade pecaminosa é uma preocupação errada. É um tipo de preocupação, seja com as minhas coisas ou com as coisas dos outros, que me rouba a alegria, que me rouba a paz, que me deixa inquieto, que me deixa em desassossego, que me deixa perturbado. Então esse tipo de ansiedade, esse tipo de preocupação, ele é pecaminoso. Quando você está ali atribulado, preocupado com algo, e aquilo rouba a sua alegria, rouba a paz de Deus em você, então pise no freio. Tem alguma coisa errada que precisa ser resolvida pelo Senhor, ok? Por que eu estou dizendo isso? Voltando para o nosso texto de Filipenses 4, é muito interessante que no verso 4 ele começa, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele dá uma exortação para que eles se alegrem, porque Paulo sabia que havia uma série de coisas aqui, uma série de preocupações, que seriam uma fonte de tentação para roubar a alegria deles. E quando a gente chega no verso 7, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele diz, não andeis ansiosos, ele vai dizer o que eles devem fazer para que a paz de Deus venha até eles. Então há coisas ali, há uma série de preocupações ali que poderiam roubar, ou que talvez estivesse já roubando essa paz da vida daqueles irmãos, roubando a alegria deles no Senhor. Então, quando as nossas preocupações, quando a nossa ansiedade, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz, então há um problema aí. Paulo diz, não andeis com esse tipo de ansiedade
por coisa alguma. Um texto que eu gostaria também de ler com vocês é Mateus capítulo 6. É um texto onde o próprio Senhor Jesus vai falar sobre ansiedade. Mateus 6, versos de 25 a 34. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver um pouco mais em detalhes o que é essa ansiedade pecaminosa. Mateus 6, versos de 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aquilo que Paulo está falando é apenas um reflexo, está apenas repetindo aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha dito. Não andeis ansiosos. Ansiosos pelo quê? Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha aqui o tipo de preocupação que Jesus ele traz à tona e que estava deixando as pessoas inquietas, ansiosas. Ele diz, não andeis ansiosos com respeito à vida de vocês. E aqui está envolvida também a questão da morte, porque mais adiante ele vai dizer, quem é de vocês que pode acrescentar um côvado de distância à vida de vocês? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou conseguir viver para andar isso daqui a mais. Quem é que consegue? Ninguém. Então o Senhor Jesus ele diz, não andeis inquietos, perturbados, atribulados com relação à vida de vocês. Se eu vou viver, será que eu vou viver mais algum dia, mais 2 dias, 3 dias, 10 anos? Será que eu vou viver amanhã? A gente sabe pessoas, né, que vivem em síndrome do pânico, né, desesperadas, com medo de que vão morrer. Ele fala aqui sobre comer, sobre beber, sobre vestir. Ele está falando de necessidades básicas. Será que amanhã eu vou ter como pagar as minhas contas? Será que amanhã eu vou conseguir botar o alimento dentro da minha casa? Será que eu vou ter aqui com que me vestir? Não andeis ansiosos com essas coisas. Esse tipo de ansiedade pecaminosa que Jesus está condenando ali, é essa preocupação excessiva que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria. Por quê? Porque ela ignora o cuidado de Deus. Ele diz, gente, olha para os lírios dos campos, olha para as aves, Deus cuida delas, vocês valem mais do que elas. Deus então cuida principalmente de vocês. Ele fala, são os pagãos que andam assim. Porque eles não sabem, eles não têm certeza de nada. Eles andam atormentados, eles não sabem se o Deus deles hoje está feliz ou amanhã ele está irado, está insatisfeito, se vai abençoar, se não vai abençoar. Aqueles que não conhecem o nosso Deus é que andam assim. A ansiedade pecaminosa, ela está ligada a um tipo de incredulidade. Há uma atitude que não confia
Essa ansiedade pecaminosa, ela rouba a sua confiança no Senhor, a sua certeza de que Ele é um Pai bondoso, que cuida dos seus filhos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que compreende toda essa passagem, do capítulo 5 até o 7 de Mateus, ele vai dizer, gente, vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Vocês não vão pedir um pão e Ele vai dar uma pedra, Ele vai dar uma serpente no lugar. Ele cuida dos seus filhos, Ele se preocupa com seus filhos. Por isso, vocês não precisam andar ansiosos, atormentados com preocupações, com as coisas dessa vida. Aqui ele vai dizer, homens de pequena fé. Quando você é tomado por esse tipo de ansiedade, o que ela faz na tua vida? Ela tira o teu foco do reino de Deus. Ela desvia os teus olhos. Você é preso por ela, porque você não está mais olhando para as coisas do alto, você não está mais olhando para aquele que cuida de nós, para as promessas dele. É por isso que ele vai dizer no final, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do Senhor, e o resto ele vai cuidar. Cuide das coisas do Senhor, ele vai cuidar das suas coisas. Buscar o reino de Deus, as demais coisas, aquilo que você precisa para fazer a vontade do Senhor, para viver aqui, Ele vai suprir. Paulo não é alguém que está aqui numa torre de marfim, suprindo de todas as suas necessidades e falando para pessoas na sarjeta. Alguém que nunca experimentou dificuldades e está dizendo lá, não gente, confia aí que no final vai dar certo. Mas ele está lá no seu bem bom, lá no seu conforto, cercado por tudo do bom e do melhor. Paulo não é esse tipo de pessoa. Paulo sabe sobre o que ele está falando. Ele sabe o que é necessidade. Ele sabe o que é passar por momentos, circunstâncias difíceis. Esse Paulo que está escrevendo aqui, ele está preso. E mais do que isso, ele relata algumas das circunstâncias que ele passou. Se você der uma olhadinha lá em Filipenses 4 novamente, os versos de 11 a 13, ele vai dizer o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como esse texto tem sido usado fora de contexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam isso para justificar as decisões mais impróprias que deveriam tomar. Mas aqui o texto está falando do quê? Paulo diz, gente, eu sei o que é passar necessidade. Gente, eu sei o que é ser humilhado. Eu sei, eu já experimentei estas coisas. Eu sei o que é ter fome. Em outros lugares Paulo fala de frio. Paulo fala de toda sorte de perigos. Ele diz, eu experimentei o outro lado, eu sei o que é ser honrado, eu sei o que é ter abundância, mas eu sei também o que é estar lá no fundo do poço da necessidade. Eu sei o que é experimentar essas coisas aqui. Mas eu aprendi a estar em todas elas como? Ansioso? Desesperado? Oh, será que agora? Estou com fome agora. Será que amanhã como é que vai ser? Ai meu Deus, e agora? Eu aprendi a estar contente. O oposto aqui dessa ansiedade pecaminosa é um contentamento em Deus. E esse contentamento de Paulo é fruto da convicção que ele tem em Deus. Ele diz o que no finalzinho aí do verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele sabe é, o meu Deus cuida de mim. Ele me dará a força necessária para enfrentar a fome, para enfrentar a escassez, para enfrentar a humilhação.
Ele me dará o que eu preciso. Olha a convicção de Paulo no capítulo 4, verso 5, finalzinho do verso 5. Olha aí o que ele diz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí logo em seguida ele diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Por que eu não devo andar ansioso por coisa nenhuma? Porque perto está o Senhor. Não apenas o Senhor está perto de nós, no sentido de que Ele nos vê, Ele sabe do que precisamos, Ele está ao nosso lado, como perto está o Senhor com relação à sua vinda, da qual Paulo já havia falado alguns versículos antes aqui nesse texto. O Senhor está perto, isso significa o quê? Ele está perto para retribuir o seu povo. Ele está perto, Ele está vindo para recompensar o seu povo. Por isso nós não precisamos andar ansiosos, desesperados sobre o que vai acontecer, sobre o que nós precisamos. Essa conexão entre a ansiedade e a vinda de Jesus para retribuir as necessidades do seu povo, para abençoar o seu povo, ela pode ser encontrada lá em 1 Pedro capítulo 5, versos de 6 a 7. Deixa eu dar uma olhadinha com vocês. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Olha o que ele diz. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha aqui o que o texto faz. Primeiro, humilhai-vos. Basicamente o que ele está dizendo é, estejais prontos, não apenas a se submeter diante dos pés do Senhor, mas a enfrentar realmente até humilhações por causa do Senhor. Humilhai-vos. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, no tempo, perto está o Senhor, no momento em que Ele vier, Ele vos exaltará, Ele vos retribuirá. E aí ele continua no verso 7 dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo, eu posso pegar todas as minhas preocupações, o meu desespero, e lançar aos pés do meu Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim, e Ele ainda cuidará de mim, por isso eu não preciso andar ansioso, por isso eu não preciso andar desesperado, o meu Deus cuida de mim. Em outras palavras, irmãos, nós podemos suportar qualquer circunstância, porque nós confiamos que Ele cuida de nós agora, e Ele cuidará amanhã, e Ele cuidará para sempre. Ele virá, Ele retribuirá, Ele recompensará o seu povo, aqueles que andaram com Ele, suportaram tudo por causa dEle. Nós podemos aguentar sem desespero, sem perder a alegria, sem perder a paz, porque o Senhor cuida de nós. Ele vai cuidar, Ele vai suprir, Ele está vindo para cuidar. Será que a gente, às vezes, está ansioso, desesperado, sendo sufocado pelas preocupações, sem paz, sem alegria? Ou amanhã, será que amanhã eu vou ter isso, eu vou ter aquilo? Como é que vai ser amanhã? Será que nós estamos vivendo assim porque nós temos nos esquecido dessas verdades? O nosso Deus cuida de nós, Ele ainda vai cuidar. Ele continuará cuidando, Ele virá para pôr fim a todas as preocupações. Será que temos nos esquecido dessa verdade? Agora, o verso 6, Filipenses 4, 6, ele começa com um mas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, tem um porém aqui, na minha tradução do verso 6, mas, esse mais aqui,
ele vem para corrigir uma expectativa que havia a nosso respeito. Havia uma expectativa aqui de que, de fato, nós experimentássemos ou lutássemos contra a ansiedade, contra essas preocupações sufocantes. Paulo sabe que há muitos motivos que podem levar os irmãos aqui de Filipos e podem nos levar também a vivermos assim, ansiosos, preocupados. Alguns dos motivos que Paulo já falou nessa carta. Os irmãos estavam preocupados com ele, porque ele estava preso, porque ele ia ser julgado, porque eles não sabiam se ele ia ser condenado e ser morto, ou se ele seria libertado da prisão. Então os irmãos estavam preocupados. O que será que vai acontecer com ele? Nosso pastor, apóstolo Paulo, aquele que plantou a nossa igreja, e agora? O que vai acontecer com ele? Os irmãos estavam preocupados com Epafrodito, que tinha ficado muito doente. Era um irmão que eles tinham enviado para ajudar Paulo, para cuidar de Paulo lá na prisão. Mas quando chegou lá, eles ficaram sabendo que ele quase tinha morrido, estava muito mal, à beira da morte. Naquele tempo não tinha comunicação fácil, rápida. E os irmãos estavam lá, talvez desesperados. Ai meu Deus, e agora? Mandamos Epafrodito para cuidar de Paulo. Será que ele morreu? O que será que aconteceu com ele? Como está o nosso irmão? Eles estavam preocupados com as brigas na igreja. Nós vimos lá que duas irmãs que ocupavam posição de liderança dentro da igreja estavam brigadas, Sintique e Evódia. Estavam apartadas, estavam desunidas, separadas, por causa de divergência de opinião. E esses irmãos estavam preocupados com o futuro da igreja, as divisões da igreja. Será que a igreja vai aguentar passar por isso? As perseguições. Paulo fala os seus opositores lá no capítulo 1. Eles estavam preocupados com essas oposições, com essas perseguições na igreja. Eles estavam preocupados com falsos mestres dentro da igreja. Paulo falou lá, eles são cães, são maus obreiros. Eles estavam preocupados com pessoas que estavam pregando pelos motivos errados. Estavam pregando a mensagem certa, mas pelos motivos errados. Paulo falou também no capítulo 1 dessas pessoas que pregavam para deixar ele mais entristecido, para aumentar as aflições de Paulo. Será que a igreja vai sobreviver a tudo isso? Perseguições externas, problemas externos que tentam destruí-la, perseguição interna, problemas internos de divisão, de falsa doutrina, de falsos interesses que tentam destruí-la por dentro. Talvez os irmãos estivessem preocupados com doença, com morte. Paulo faz o contraste lá, em que agora vocês estão nesse corpo de humilhação, mas quando o Senhor Jesus vier, o corpo de vocês será transformado, vocês receberão o corpo da glória, corpo glorificado, corpo glorioso. O corpo de humilhação é esse corpo que adoece, que se desfaz, que experimenta dores na situação em que nós estamos agora vivendo. Talvez os irmãos estivessem preocupados com isso. O que será de mim? Haviam aqui muitas circunstâncias que poderiam levá-los a ficar ansiosos, atribulados. O que é que tem tirado a sua alegria? O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem enchido o seu coração de medo, de inquietação, que faz com que você agora não consiga mais experimentar da paz do Senhor, da alegria no Senhor? Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Geralmente as coisas que nos deixam nessa situação são aquelas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Nós perdemos o controle das coisas, nós queremos ter tudo nas nossas mãos, saindo de acordo com os nossos planos, e quando nós não temos, então nós entramos nessa circunstância de tribulação, de aflição, de não mais experimentar alegria no Senhor, de não mais experimentar paz, de ansiedade. Talvez o que atribule você seja pensar nos seus filhos. O que será dos meus filhos? Ou algum problema específico com os seus filhos? O emprego. Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir manter o meu emprego?
As contas, será que eu vou ter com que pagar as minhas contas no final do mês? A morte, será que eu vou passar do ano de 2020? Quanto tempo mais eu tenho pela frente? Eu fui nesses dias no aniversário de 100 anos da avó da minha esposa. 100 anos, né? Quantos anos mais ela tem pela frente? Alguns de nós vamos aumentando a idade. Estamos longe dos 100 anos, mas já estamos às vezes preocupados com isso. E agora? Preocupações com doenças. Agora na pandemia teve muita gente ansioso, né? Muita gente, e agora? O que vai ser de nós? Com esse vírus terrível que está por aí. O que é que tem tirado a tua paz, a tua alegria, te enchido de inquietação e medo? Seja lá o que for, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra, Ele cuida de vocês. Ele cuidará de vocês. Seja na vida, seja na morte. Quando Paulo fala do cuidado de Deus, Paulo não está pensando só assim, ele vai me guardar e nada de ruim vai me acontecer. Não. Logo no capítulo 1 ele vai dizer, quer vivendo, quer morrendo. O importante é que ele estaria com o Senhor. Eu convido você a olhar para a pandemia que nós experimentamos e estamos ainda experimentando. Olhe para ela. Quantas pessoas de fato perderam seus empregos? Quantas pessoas de fato perderam a saúde, perderam a vida até? Mas olhe para vocês. Vocês que estão aqui. O que aconteceu com vocês durante esse período de pandemia? Deus os guardou. Deus os guardou na vida. Deus guardou a casa de vocês. Deus supriu a necessidade de vocês. E ainda que vocês tivessem perdido tudo, Deus continuaria guardando. Seja aqui, seja na presença dEle. Se eu estou em Cristo, eu não preciso viver ansioso, porque eu sei exatamente para onde eu estou indo. Eu sei que a pandemia não pode me tirar o que é mais importante: Cristo, as suas promessas, o seu reino, a glória, o céu preparado para mim. Foi o John Piper que disse certa vez: a morte só me leva para onde eu sempre quis estar, a presença do meu Deus, onde há plenitude de alegria perpetuamente. Por isso, não andeis ansiosos. Passamos por momentos de dificuldades. Eu já falei para vocês, um amigo que estava passando por dificuldade há um bom tempo já. E conversando com ele, eu disse, olhe para trás. Quanto tempo você está nessa situação? Quantos meses? Um ano? Olhe para trás. O que faltou? Deus cuidou de você ontem? Deus cuidou de você mês passado? Deus te fez chegar aqui, a esse momento? Por que então a incredulidade quer tomar conta do seu coração e dizer que o Deus que cuidou ontem não vai cuidar hoje e não cuidará amanhã? Ele cuidará de vocês. Ele sabe do que vocês precisam. Perto está o Senhor. A pergunta é, será que nós ainda cremos nisso? Estamos nos esquecendo dessas verdades e é por isso que a ansiedade tem dominado os nossos corações? Qual é a consequência da vida ansiosa, dessa vida perturbada com as preocupações desse mundo? Qual é a consequência disso na vida das pessoas que estão ao redor? A pessoa que está passando lá desesperada, com medo, com preocupações,
com angústias. Qual vai ser o resultado disso na vida dela? Na vida de quem está ao redor dela? O resultado é que ela vai deixar os outros que estão perto dela igualmente angustiados, igualmente atribulados. Ela vai enlouquecer as pessoas que estão perto dela por causa das preocupações descontroladas que ela está passando. Ela vai despejar nos outros. Agora, o que Paulo vai dizer aqui no verso 5, Filipenses 4:5, é qual deve ser a nossa postura ao passarmos por preocupações, por momentos difíceis. E qual deve ser, então, o que deve aparecer para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha aí no verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Todos os homens. Talvez na sua versão pode estar assim: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos os homens. O que ele está querendo dizer com isso? O que significa essa palavra, aqui traduzida por moderação, em outras versões por amabilidade? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos onde essa palavra aparece, para a gente poder entender melhor o que ele está esperando de nós. O que ele quer que os homens vejam na nossa vida. Olha comigo, 2 Coríntios 10, 1. Segundo Coríntios 10, 1. Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Aqui, você percebe que a palavra que a gente antes traduziu por amabilidade, ela aparece ligada aqui com humildade. Ela aparece ligada, Paulo diz, né? Mansidão, benignidade, ligado com humildade. O oposto disso é essa espécie de ousadia que Paulo coloca. Talvez aqui não esteja ainda tão claro o que ele quer dizer, mas nota, amabilidade e moderação ligado com humildade. 1 Timóteo 3:3. Ele diz assim: como é que o pastor deve ser? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Essa palavra cordato é a mesma palavra traduzida lá por moderado ou por amável, tá? Cordato, inimigo de contendas, não avarento. Avarento mesmo aqui. Pronto. Ele começa: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olha as palavras que cercam aqui a ideia de ser alguém amável ou moderado. É alguém que não é violento, alguém que é cordato, alguém que é inimigo de brigas, de contendas. Dá uma olhadinha comigo, Tito 3:2. Depois de Timóteo. Tito 3:2, olha o que ele diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. É a mesma palavra lá. Dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então aqui, amável é a pessoa cordata ou pacífica. Ela está em oposição à ideia aqui de ser caluniadora. A tradução aqui é dando prova de toda cortesia, altercadores, né? Essa palavra aqui. A ideia então é que essa pessoa amável, ela é pacífica, ela mantém a paz, ela é cordata e ela não anda caluniando os outros, não é um altercador. Tiago 3,17. Ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Na sua versão deve aparecer a palavra aí, amável, pacífica, compreensiva ou gentil. São essas palavras que estão ligadas aqui com a palavra que em outros lugares aparece como moderado ou amável. Em 1 Pedro, vai estar ligado com agir com bondade ou com benignidade. 1 Pedro 2,18, não vamos ler, já lemos muitos textos aqui. Mas basicamente, o que os homens devem ver na nossa vida? Que tipo de postura é essa que Paulo está dizendo lá em Filipenses 4, que nós devemos ter? Que deve ser vista pelos homens. No verso 5, né? Deixa eu voltar lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que ele está querendo dizer? Que as pessoas devem olhar para nós e elas devem ver na nossa vida alguém amável, alguém pacífico, alguém que não vive em brigas, alguém que não vive em contendas, alguém que não é violento, alguém que não vive falando mal dos outros, que não é caluniador, alguém que é gentil, alguém que age com bondade, que retribui o mal com o bem. É isso que os homens devem ver na nossa vida. Eles não devem ver alguém descontrolado. Eles não devem ver alguém tomado pelo medo, tomado pelo desespero, tomado pela loucura, tomado pela ansiedade. Alguém que mostra bondade, paz, amabilidade, gentileza. Como é que eu posso me portar assim? Quando sofro humilhação, que é o contexto, quando sofro desprezo, quando as pessoas não são assim comigo, como é que eu posso me portar assim? A resposta de Paulo: perto está o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Queridos, vocês podem suportar todas essas coisas e continuar sendo gentis com os outros, continuar sendo amáveis com os outros, continuar demonstrando bondade com os outros, porque perto está o Senhor e quando Ele vier, Ele vai pôr fim a todo desprezo, humilhação, maus tratos, dor. Ele vai suprir as necessidades de vocês, Ele vai retribuir todo o esforço de vocês em viver esse tipo de vida aqui. Perto está o Senhor. Creia nisso. Confie nisso. E suporte todas as coisas em Cristo Jesus para a glória dele. Agora é muito interessante que ele diz que essa vida aqui, bondosa, amável, misericordiosa, pacífica, gentil, não violenta, essa vida deve ser vista por todos os homens. Todos os homens inclui, não só os de fora, inclui os de dentro da sua casa. É esse tipo de vida que os teus filhos deveriam ver em você. É esse tipo de vida que o seu marido, que a sua esposa deveria ver em você. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus amigos. É esse tipo de vida que eles deveriam ver em você. Pastor, mas então, o que eu faço? Eu tenho que fingir diante das pessoas? Eu tenho que engolir tudo, então ficar fingindo para os outros? Não. Olha aí qual é a solução no verso 6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o contraste. No verso 5 ele diz: sejam conhecidas de todos os homens. Os homens devem conhecer o que a seu respeito? Esse tipo de conduta aqui, que acabamos de falar. Mas Deus deve conhecer o que a seu respeito? Olha o contraste. Diante de Deus sejam conhecidas as vossas petições, as orações, as súplicas, ações de graças diante de Deus. O que Paulo está fazendo aqui para nós? Ele está dizendo: troque a ansiedade, troque essa vida de desespero,
Troque essa vida de preocupações sufocantes que roubam a sua alegria, que roubam a sua paz, que te deixam irritadas com os outros, que te fazem tratar mal os outros porque você está em desespero, que te fazem agir como um louco, como uma louca. Troque tudo isso pela oração na presença de Deus. Os homens devem ver a sua amabilidade, a sua gentileza, a sua capacidade de aguentar a provação, de aguentar a tribulação, de aguentar a humilhação. Enquanto isso, você não fica para si, você não engole, você não finge, você entrega tudo nas mãos do Senhor. Seja conhecida pelo Senhor, as suas orações, a sua súplica, o seu clamor diante do Senhor. Suas ações de graças, os seus pedidos, entregue tudo a Ele. Sabe, tinha uma música antiga, acho que é da harpa cristã, que dizia assim, né? Em fervente oração, quem conhece? Vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Tirei num tom muito baixo, né? Mas só podes fruir, só podes experimentar o que você está a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É disso que Ele está falando. Você troca. Você coloca aos pés do Senhor. Você se submete, Ele assume o controle. E Ele cuida do que você não pode cuidar. Enquanto você está tentando fazer aquilo que você não consegue, confiando no seu braço, achando que é você que vai resolver os problemas, você que não pode acrescentar um dia à sua vida, um fio de cabelo à sua cabeça, 1 centímetro à sua altura, enquanto é você que está lá, tentando dar um jeito em tudo, você vai entrar nesse desespero aqui. Mas na hora que você entrega, Pai, eu me submeto, eu suporto, eu me calo, eu me silencio, eu coloco tudo nos teus pés. Tu sabes, Senhor, o que eu estou passando. Sabe quando a Bíblia fala da murmuração, da gente ficar reclamando o tempo todo na frente dos homens? Quando a gente vai olhar as orações dos profetas, às vezes tem umas orações que a gente diz assim, rapaz, como é que esse cabra orou desse jeito para Deus, né? Mas o que o profeta estava fazendo era tirando de diante dos homens a sua murmuração e levando para o Senhor o seu coração aberto. O que Paulo está dizendo é, diante dos homens, hajam com bondade e rasguem o coração de vocês diante do Senhor. Aí Abacuque ia lá para a presença de Deus e dizia assim, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor? Parece que o Senhor não está vendo, tem violência, a tua lei está sendo quebrada e o Senhor parece que não está fazendo nada. Diante dos homens eles pregavam para eles, eles davam testemunho para eles, da sua confiança em Deus, mas diante de Deus eles rasgavam seus corações e colocavam lá, despejavam lá as suas dúvidas, as suas inquietações. Paulo está dizendo, faça isso. Troque isso na sua vida. Deixe de ficar aí lá brigando com os homens e reclamando diante dos homens e sofrendo diante dos homens, achando porque você não consegue dar um jeito. Demonstre a sua confiança em Deus diante dos homens e rasgue o seu coração diante do Senhor. Qual é o segredo contra a ansiedade? O tempo todo, Paulo diz para nós, o segredo é o Senhor. O Senhor. Ele disse no verso 4, alegrem-se no Senhor. Ele disse no verso 5, perto está o Senhor. Ele disse no verso 6, sejam os vossos pedidos, vossas súplicas conhecidas diante de Deus, o Senhor. No verso 7, ele diz, e a paz de Deus em Cristo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele é o segredo aqui.
o segredo da alegria, o segredo da paz, o segredo contra a ansiedade é o Senhor. E o resultado, quando a gente então se coloca diante do Senhor, deposita a nossa confiança nele, entrega tudo a Ele, é o que está aí no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus em Cristo, a paz que vem através de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz por nós, Ele estava fazendo a paz, estava nos reconciliando com Deus. De inimigos fomos feitos filhos de Deus. E que paz é essa? Dá uma olhadinha comigo em João 14, 27. João 14, 27, olha essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Alguém aí está com uma tradução diferente da minha? Como é que está o finalzinho aí? Ao invés de ser, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique angustiado nem com medo. O que ele está dizendo aqui? É que essa paz, ela remove de nós a perturbação da angústia, aquilo que deixa o nosso ser inquieto. Essa paz, ela arranca de lá. Essa paz arranca de nós o medo que tenta obscurecer a nossa mente, essa palavra. O medo que tenta nos fazer não enxergar mais nada, nos esquecer das promessas de Deus. Essa paz, a paz que excede todo entendimento, ou todo pensamento. O que a ansiedade faz com a gente? Ela embaralha os nossos pensamentos. Ela deixa tudo escuro. Ela te coloca dentro de uma prisão para onde você não consegue encontrar saída. E é por isso que você fica angustiado. Ela produz pensamentos errados. Mas essa paz, ela vai e faz aquilo que eu não consigo fazer. Essa paz, ela abre uma porta onde não havia. O meu raciocínio, as minhas elucubrações não conseguiam encontrar solução. Mas essa paz, ela vai além dos meus pensamentos. Ela abre uma porta onde não havia. O que ela faz? Ela guarda o nosso coração, Filipenses. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos, eles serão guardados pela paz do Senhor. O nosso coração será guardado contra sentimentos errados, sentimentos de angústia profunda, sentimentos de depressão, porque não encontramos saída, solução. Essa paz, ela vem para arrancar isso, para guardar o nosso coração disso. Ela guarda as nossas mentes contra pensamentos errados, pensamentos de desespero. Quantas pessoas no momento dessa crise de ansiedade chegam a pensar, por exemplo, em suicídio até. Essa paz, ela vem para guardar as nossas mentes no nosso coração. A paz de Deus, ela vem para matar a ansiedade na nossa vida. Então o que Paulo está dizendo é, ore, clame, grite diante do Senhor, encontre um lugar para pensar em ser grato, a olhar para aquilo que Ele já tem feito. É por isso que ele coloca no meio aqui a ação de graças. É você lembrar que Deus cuidou de você. É você lembrar das promessas que Ele tem para você ainda. Perto está o Senhor.
Então, o que eu faço quando a minha mente, o meu coração querem me aprisionar nessas preocupações onde parece não haver saída? Eu jogo tudo isso na presença de Deus, para experimentar essa paz que vem corrigir os meus pensamentos e o meu coração. E eu clamo e grito: Pai, olha para mim. Pai, olha aqui, Senhor, como está a minha vida. Pai, eu não vejo saída. Mas eu começo também a agradecer a Deus: Pai, mas eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor cuidou de mim, eu sei que eu já passei por situações difíceis antes e o Senhor me fez passar por elas, eu sei das Tuas promessas, eu sei do que o Senhor tem para mim, eu sei que o Senhor está vindo para me guardar, eu sei que o Senhor vem para galardoar o Teu povo. Coloque tudo nas mãos dEle. Suas frustrações, suas inquietações, os seus temores, as suas humilhações. Você entende agora por que ele começa o capítulo 4 falando sobre a alegria? Alegrem-se no Senhor sempre. Alegrem-se no Senhor. O que ele está dizendo não é nas circunstâncias. Nas circunstâncias você talvez não vai encontrar motivo para alegria, mas no meio delas você pode se lembrar do Senhor. No meio delas você pode se lembrar do seu cuidado, das suas promessas, de quem Ele é e do que Ele prometeu. Por isso você pode se alegrar mesmo na tribulação, você sabe para onde vai. Sempre, alegrem-se no Senhor, sempre. Não é só algumas vezes. Não é só quando tudo vai bem, sempre. Porque você já sabe como é o final da tua história. Alegre-se sempre no Senhor. E Paulo ainda repete, né? Direi a vocês. Aqui na minha tradução, ele está assim: outra vez digo. Mas literalmente, essa expressão digo aqui está no futuro. É direi a vocês. Alegrem-se. O que Paulo está recordando momentos difíceis virão de novo. Mas de novo, eu vou dizer para vocês a mesma coisa. Alegrem-se, alegrem-se. Olhem para o Senhor. Nele vocês encontram a alegria, o poder, a força que precisam para vencer a ansiedade. Irmãos, lembrem, Jesus morreu por vocês. Se você está em Cristo, Jesus morreu por ti. Jesus, Ele entregou tudo por ti. Naquela cruz, Jesus pagou completamente a sua dívida. Se Ele deu tudo para que você estivesse com Ele para sempre, por que você acha que Ele não continuará cuidando de você? Por que você acha que Ele não vai cumprir as promessas dEle para você? A ansiedade, ela faz a gente fechar os olhos para essa verdade. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o nosso Cristo, entregue por nós, ressuscitados para nós, então a gente encontra ali a fonte da alegria, a fonte da paz. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou ele por nós. Como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas também? É isso que tem que estar vivo no nosso coração. É aí que está a fonte, o segredo para vencermos a ansiedade. Tem uma história que eu já contei para os irmãos, mas vou contar de novo. Havia um homem que ele foi preso porque ele havia pregado o Evangelho. E no seu país, você só podia pregar o Evangelho se você fosse ordenado pela igreja do país. E ele não era. Então ele foi preso. E a sentença para quem pregasse a palavra, que não fosse alguém ordenado pela igreja, era a sentença de morte. Aquele homem foi preso, ele foi lançado dentro ali da cela, foi julgado, sentenciado à morte. E então alguém chegou para ele e disse: você vai receber o direito do seu último pedido. O que é que você quer? E ele disse: eu quero apenas uma coisa. Eu quero que a minha filha venha amanhã, antes da minha execução, fazer para mim um ovo, para que eu possa comer o meu café da manhã
e possa então ser executado. Então a sua filha foi lá, preparou um ovo cozido, ele comeu aquele ovo, ele disse: minha filha, esse ovo estava tão gostoso, que eu poderia comer até 2. E aí então ele olhou para ela e disse assim: mas minha filha, nessa manhã, eu estou tomando café da manhã com você, mas daqui a pouco eu vou estar jantando com Jesus. Daqui a pouco eu vou estar sentado na mesa com Ele, desfrutando do banquete que Ele tem preparado para mim. Um homem à beira da morte não era vencido pela ansiedade. Um homem à beira da morte não estava em desespero, em agonia, não havia perdido a paz, não havia perdido a alegria, porque ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia o que havia preparado para ele, por isso ele podia enfrentar todas as coisas. É isso o que Paulo espera de nós. Se nós crermos de verdade no que nos é prometido na palavra de Deus, você vai conseguir enfrentar qualquer situação aqui. Você vai conseguir dar um testemunho que vai deixar esse mundo perdido. Como é que ele, passando por isso, consegue viver assim, com paz, com alegria? É porque eu sei que a minha vida não acaba aqui nesse mundo, a minha vida não depende das coisas desse mundo, eu sei para onde eu estou indo, e lá a fartura de alegria, e lá eu vou ser plenamente recompensado. Que esse seja o coração de cada um de nós, a convicção que habita dentro de nós, e assim a gente vai vencer qualquer tipo de ansiedade que tente atravessar o nosso caminho. Vamos orar nesse momento? Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas promessas. Te louvamos pelo que Cristo realizou e conquistou para nós. Pai, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu estarei contigo. Eu sei o que há preparado para mim, não porque eu mereço, não porque eu fiz por onde, porque eu não mereço, e eu não fiz por onde, mas porque o meu Jesus fez por onde. O meu Jesus merece, o meu Jesus comprou para mim, e o Senhor aceitou, Ele pagou a minha dívida, por isso o Senhor me recebe na tua presença. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, coloca diante de nós a cada dia, Senhor Deus, essas verdades, para que não sejamos aprisionados pelas tentações da angústia, do desespero, do medo desequilibrado, Senhor, mas possamos permanecer firmes, desfrutando da tua alegria, da tua paz, em qualquer circunstância. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.